Gênesis capítulo de número 2. Nós vamos ler do versículo 21 ao 25 e depois nós vamos lá para Mateus. Eu queria não pregar hoje. A virose não me derrubou, mas ela me deu um tabefe. E as pernas estão trêmulas. Mas o Senhor me trouxe algo ao coração e eu não consegui estar no culto domingo, porque já estava meio mais para lá do que para cá. Mas eu quero compartilhar com os irmãos isto que o Senhor trouxe dentro da temática que nós estamos ministrando, lidando com as coisas espirituais. Gênesis 2, 21 a 25 diz assim: Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. Diga amém. Agora vamos comigo para Mateus capítulo de número 19. Mateus capítulo de número 19, nós vamos ler apenas um versículo, o versículo de número 6. Eu vou falar bem pausado, e se não der tempo de terminar hoje, não vou me esforçar para fazê-lo. Terminaremos na semana seguinte. Mateus capítulo 19, versículo 6. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Diga amém. Agora diga comigo: Senhor, fala comigo e abençoa a minha casa. Amém. Senta um pouquinho, dando glória a Deus. Eu gostaria de falar um pouco, eu venho falando aí há 9 semanas sobre lidando com as coisas espirituais. Já falei sobre o culto, os dons, o púlpito, a palavra, o ministério e alguns outros itens que muitas vezes são relativizados por se tornarem tão comuns a nós, que perdemos a noção da sua grandeza e da sua importância. Na terça-feira passada eu falei aqui que dinheiro também é um assunto espiritual. Se você não veio, eu acho que você deveria ouvir esta pregação. Dinheiro também é um assunto espiritual. Hoje, eu quero falar um pouco sobre casamento é mais espiritual do que físico. Casamento é mais espiritual do que físico. Mesmo porque algumas pessoas pensam no casamento olhando apenas o estereótipo, e você tem o direito, obviamente. Mas muitas vezes se olha para a aparência e diz: aqui eu estarei muito bem acomodado. Quando o conceito de casamento precisa ir além de cartório.
conceito de casamento precisa ir além de jurídico. O casamento, antes de ser jurídico, antes de ser social, é espiritual. Não penso no casamento como alguns pensam, dentro de uma perspectiva de um romantismo perfeito. Está na moda vender a imagem de família perfeita. Isto vende livros, vende cursos, vende mentorias, vende imersões. Mas quem é casado de verdade sabe que o casamento não é perfeito, porque onde estão duas pessoas imperfeitas, só pode haver perfeição com a presença de Jesus. Se Jesus estiver lá, funciona. Tem um corinho bem antigo que diz assim: com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Então, se Jesus estiver no barco, funciona. São pessoas distintas, de formação distinta, criados em ambientes distintos, que se encantaram e decidiram constituir família. Eu digo de vez em quando que casamento é dirigir um carro cujo volante e o acelerador estão de um lado e a embreagem e o freio estão de outro. Precisa haver uma sincronia incrível. É como fazer acrobacia em grupo. É uma coreografia, ginástica aquática. Casamento é a capela. Cantar sem acompanhamento instrumental. As pessoas analisam o casamento muito do ponto de vista romântico. Eu quero pensar nele do ponto de vista prático. O dia a dia, os desafios. Lembrar que a família, nas Sagradas Escrituras, é apresentada como a mais fundamental dentre todas as relações humanas. O assunto é tão sério que Deus, quando quis retratar a sua relação com Israel, apresentou-se como marido e Israel como esposa. No Novo Testamento, Jesus chama a igreja de noiva. Ele é o noivo. E com o arrebatamento da igreja, ela será a esposa bendita, imaculada, extraordinária, preservada, bela, comprada e remida com o sangue que ele derramou na cruz do Calvário. O casamento, por sua vez, é a coluna de construção desta base que é a família. Quando Jesus iniciou o seu ministério, ele decidiu iniciar numa cerimônia de casamento, transformando água em vinho, conforme se registra no Evangelho segundo João, capítulo de número 2. Não é por acaso que somente João relata este milagre de Jesus, nenhum dos outros evangelistas. E João é o único dos evangelistas que constrói a sua tese, nos apresentando a divindade de Cristo. Enquanto Mateus apresenta a majestade de Cristo, enquanto Marcos apresenta-nos o serviço de Cristo, e Lucas nos apresenta o sacerdócio de Cristo, João nos apresenta a divindade de Cristo. E justamente no livro onde a divindade de Cristo é defendida, nós encontramos o Cristo divino, o divino Cristo, iniciando o seu ministério no ambiente de uma família que está à beira de uma crise.
o que significa que Deus tem interesse na sua casa. Somente 3 pessoas ouviram, eu vou repetir: Deus tem interesse na sua casa, Ele tem interesse no nosso lar. Nenhuma relação humana prefigura de forma tão sólida, tão abrangente, a relação entre Deus e Israel, a relação entre Cristo e a igreja, como o casamento. Quando a gente observa na Bíblia Sagrada, de modo particular no Antigo Testamento, se observa que todas as vezes que Deus fez uma aliança na Bíblia, Ele incluiu a descendência na sua aliança. Ele deixa muito claro: a minha aliança é contigo e com a tua descendência. Claramente nas Sagradas Escrituras, o plano de Deus é salvar a nossa família. Jesus estava conversando com a mulher samaritana, é um diálogo extraordinário, eu falo de vez em quando dele. E quando Jesus vai falar de salvação, ele diz para a mulher: vai e chama teu marido. E a mulher diz: eu não tenho marido. E Jesus diz para ela: dissestes bem, porque tivesse 5, o que estás agora não é teu. E a mulher então diz: vejo que és profeta. Esse texto é muito interessante. Já vi gente pregando que essa mulher era uma prostituta. Não é verdade. Ela era uma meretriz. Não é verdade. Ela é uma mulher que se casou 5 vezes, e de acordo com o que a lei estabelecia sobre a lei do divórcio, ela foi dispensada 5 vezes. Agora ela está num relacionamento que não é casamento, é como se ela tivesse cansado de dar errado e resolveu viver da maneira que podia viver. E Jesus chega então para salvá-la, para se manifestar a ela, para resgatá-la e para mostrar que para Deus não há casos perdidos. Para Deus não há casos perdidos. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31, Paulo está na prisão, e quando o alicerce do templo é sacudido e as prisões se abrem, e o carcereiro vai tentar suicídio, Paulo diz: não te faças nenhum mal, porque todos nós aqui estamos. E aquele homem pergunta: o que hei de fazer? Paulo então diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Essa é a orientação paulina. Nos nossos dias, porém, as famílias estão sendo atormentadas pelos conflitos, pelos abusos, pelas guerras e até pela violência verbal, psicológica, física. O divórcio, ou a palavra divórcio, se tornou um vocábulo comum em muitos lares, traduzindo desencanto, desesperança, tristeza, frustração e desânimo. Muitos homens não aprenderam a serem pais e maridos devotos, dedicados. Muitas mulheres inverteram, perverteram os seus papéis. Já não se sabe quem é quem, e cada um vive na rota de fuga, tentando salvar-se a si mesmo, dentro daquele jargão: salve-se quem puder. O resultado disso é que enquanto ele tenta se salvar, e ela por sua vez também tenta salvar-se, os filhos ficam perdidos, sem norte, sem direção. E aí nós temos uma geração de rebentos rebeldes, porque perderam a referência de família, a referência de casa, a referência de lar. Se folheamos a Bíblia Sagrada e lemos a história, percebemos que forças hostis, malignas, tenebrosas, têm se levantado contra a família, encurralando-a de todos os lados. O propósito firme de Satanás em todo o tempo foi desestabilizar a família, dinamitá-la, desacreditá-la, colocá-la como uma organização, uma fórmula, um propósito, um projeto obsoleto.
que gera decepção e frustração. E diante disso, ao longo da história, torpedos mortíferos têm sido lançados contra cada lar e contra cada família. Crises gigantescas na igreja e fora dela. Nós temos visto notícias arrepiadoras do marido que termina cometendo crime violento contra a própria esposa, da esposa que termina cometendo crime violento contra o marido, de pais que mataram seus próprios filhos. Há uma clara ação maligna atuando no ambiente da família. Tempestades medonhas assolam a família com desmensurado rigor, e a família tem se tornado um campo de guerra, arena de brigas, palavras ruins, palavrões, ataques verbais que geram dor, desencanto e até traição. Somente um retorno aos padrões bíblicos pode renovar a nossa esperança e restaurar a nossa casa. Devo dizer aos irmãos que o resgate e a restauração desta nação não passa pelo governo Lula, não passa pelo governo Bolsonaro ou por qualquer governo que você queira estabelecer como o aio da nossa esperança. O resgate dessa nação tem que passar pela igreja, tem que começar pela igreja. Aquele louvor que diz: se eu me humilhar diante do teu altar, tem que deixar de ser refrão e se transformar em prática da nossa vida, porque a palavra diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei desde os céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Provoca um crente que está do seu lado e diz para ele assim: começa por nós. Provoca um crente que está do seu lado e diz: começa por nós. Todas as vezes que o seu televisor dá problema, o seu liquidificador, o seu micro-ondas, o seu aparelho de smartphone, você leva na assistência técnica. A assistência técnica vai dar a devida manutenção para restaurá-lo. Deixa eu te falar, a igreja tem que ser a assistência técnica da família. O Espírito Santo é o grande mantenedor, restaurador e consertador das bagunças que a gente faz na vida. E eu tenho uma notícia gloriosa, extraordinária, poderosa para você. O Espírito Santo já chegou e veio com disposição de mudar o cenário da tua vida e da tua história. Aleluia. Só quem pode dê glória ao nome de Jesus e lugar ao Espírito Santo. Em muitos lares a expressão lar docilar não se aplica mais. Voltar para casa para quê? Qual é a graça? O diálogo morreu. A cama tem espinho. O sofá é desagradável. A comida não presta. O altar do culto doméstico, na maioria das famílias chamadas cristãs, foi destruído. Vou fazer uma pergunta e não precisa me responder, porque é para não ficar feio. Quantos de nós ainda faz culto no lar, com a família? Não responde. Quantas esposas veem seus respectivos maridos lendo a Bíblia? Não responde. Quantos maridos veem suas respectivas esposas de joelhos orando? Não responde. O ambiente é cristão apenas no nome, no título, mas na prática não há cristianismo, não há cristandade. Satanás está encontrando espaço para entrar, reinar e pairar sobre a nossa casa. Por quê? Porque não há mais sacerdócio, não há mais profetismo espiritual sobre a família, não há culto,
não há adoração. Sim, há muitas viagens. Você vai, como é o nome, pastor? Como é que fala, pastor Anastasia? Do zero ao quê? Como é que você fala? Do zero ao topo, é? Você falou na oração ali. Você vai do sussurro ao grito. Você sai do 0 ao 100 para viajar. Você vai para Campos do Jordão, fala aí nomes. Caldas Novas, New York, Miami, Paris, Londres, mas não vai para a oração. Eu encontrei um homem, eu disse aqui esses dias, a mulher dele foi embora, e depois que ela foi embora, ele veio conversar comigo em outro lugar por aí. E ele disse assim: pastor, a mulher não quer, comprei flores, mandei um buquê de flores lá que parecia um jardim. 100 flores, isso é um buquê, irmão. Comprei um carro 0 e dei para ela. Disse: para quê, irmão? Para ela viajar com outro? Porque ela disse que não quer mais. Você deu um carro. Pastor, para ver se convence, não convence, irmão. Eu sempre digo, quando a mulher decide que não quer mais, o homem decide que não quer mais no impulso, se apaixonou, se encantou, não quero mais, ficou com raiva, precisa que a mulher pirrasse ele para ele chutar o pau da barraca e dizer não quero mais. Mulher não, a mulher programa, planeja, constrói, ela já pensou em tudo. Ela pensa como vai ser a vida dela, o que ela vai dizer para os amigos, o que ela vai dizer para a família, quais as dificuldades que ela vai passar, como ela vai cuidar dos filhos, quando ela diz assim, chegou mesmo. É complicado reverter o quadro, é preciso chamar Jesus para entrar na situação. Eu disse para aquele irmão: você quer restaurar o seu casamento e reconquistar a sua mulher? É tudo que eu quero, é meu sonho de vida. Eu disse: volta para o Éden. Como é que volta para o Éden, pastor? Volta para a presença de Deus, volta a caminhar com Deus todo dia à tardinha, faz ela olhar e ver Deus caminhando com você e você caminhando com Ele. Esse é um segredo extraordinário que não quebra, porque quando você anda com Deus, Deus lida com as tuas questões de maneira direta, poderosa e extraordinária. Provoca o vizinho aí e fala com ele assim: volta para o Éden. A família está sendo invadida por valores relativos, mundanos. Está sendo envelopada pela mídia hedonista, que despeja todos os dias o seu veneno sobre nós. Nossos filhos estão sendo comprimidos nas escolas, nas faculdades, nas universidades. Os maridos estão sendo comprimidos sob a pressão do dia a dia. As mulheres estão vivendo a pressão da libertação feminina, da entrada no mercado do trabalho e os deveres de um compromisso conjugal assumido. Nunca uma geração esteve tanto entre a onda e a rocha, entre a cruz e a espada, como a nossa geração. Nós precisamos de um milagre para que o naufrágio seja invertido, porque muitos casamentos estão naufragando, vitimados pelo acidente trágico da incompreensão, da chamada incompatibilidade, das palavras azedadas que machucam, da violência física, verbal, psicológica, do desamor, da perda do amor, da indiferença. Esposas que não são vistas, maridos que não são percebidos. Para não falar do desejo, porque quando chega nesse nível aqui, o desejo foi embora, faz tempo. Estamos vivendo uma geração com todas as possibilidades de viver a maior plenitude da felicidade, mas uma geração infeliz. Uma geração que se mata a cada dia. Uma geração que come um boi para conter a ansiedade.
Uma geração que fuma uma carteira de cigarro numa sentada, que chupa um baseado de maconha em toda oportunidade, que engole uma garrafa de uísque para esquecer os problemas, e que ignora Jesus tão perto e dizendo: estou do teu lado e desejo resolver as tuas questões, porque eu sou o teu Deus. Aleluia. É só dar lugar à presença do Espírito Santo, porque Ele é poderoso para restaurar o vaso que se quebrou. Ele pode transformar água em vinho de novo. Ele pode converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Ele pode restaurar o amor que se esvaiu e trazer milagre para dentro da nossa casa, porque Ele é Deus. Só quem recebe esta palavra, diga amém. É necessário chorar, clamar por um avivamento na família. É necessário buscar a Deus, pedindo que Ele traga sobre nossa casa uma chuva espiritual poderosa, que traga mudança na nossa maneira de ser, na nossa maneira de agir e na nossa maneira de viver. É necessário entregar a Deus o nosso lar e a nossa história. É necessário construir muralhas e se despreocupar dos entulhos, porque muitas vezes na obra que está sendo construída, inevitavelmente haverá entulhos, e nós focamos nos entulhos e esquecemos da obra que está sendo desenvolvida. Satanás quer tirar a tua esperança, Satanás quer tirar a tua fé, Satanás quer te entreter com situações diversas e adversas, mas o Espírito Santo está declarando nesta noite que Ele deseja entrar na tua vida e trazer um coro de alegria, de júbilo, de louvor e de exaltação ao nome de Deus. Casamento é mais espiritual do que físico. Eu não vou conseguir falar de tudo que planejei para hoje e não quero mutilar, mas quero que você entenda, há muita gente na igreja, e eu vou encerrar com isso aqui e orar, e na próxima semana a gente continua. Há muita gente na igreja vivendo casamentos de papel, pendurado no contrato social, como se o juiz fosse a maior autoridade do seu casamento, como se o juiz de paz fosse a maior autoridade do seu lar e da sua aliança. Um dia eu vi uma esposa, eu estava hospedado na casa deles, e ela estava muito chateada, e ela disse assim: eu queria saber quem inventou casamento para eu mandar matar. Aí eu saí do quarto, fui na sala e disse: posso te apresentar ele? Ela disse: quem foi, pastor? Porque tem que morrer. Eu disse: Jeová. Lá no Éden ele teve a ideia, mata ele. O fato de você estar vivendo um dia chamado dia mau, um dia cinzento, não muda o fato de que Deus é o grande idealizador do casamento. Por que não vou continuar? Porque eu quero falar sobre conceito jurídico, sociológico e bíblico de casamento. Porque eu quero falar que é possível ser solteiro e ser feliz, à luz da Bíblia. Minha avó dizia que é melhor sozinho do que mal acompanhado. Vou lhe mostrar que é possível. Vou lhe mostrar que o conceito mundano de divórcio não condiz com as sagradas escrituras. Preciso de tempo, quero fazer isso com tranquilidade, porque é tempo de restauração, porque é tempo de um milagre na tua casa e na tua vida, porque os teus filhos fazem parte da aliança que Deus fez com você.
e esta aliança não cairá por terra. E eu declaro em nome de Jesus Cristo que Satanás não vai prevalecer contra a tua vida, nem contra a tua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Só quem recebe esta palavra, diga glória a Deus, aleluia. Se coloca de pé, por favor, eu quero orar por você. Neste momento eu quero levantar um clamor contigo, pela tua família, pela tua casa. Eu atendi uma vez a filha de um pastor. Ela me disse: pastor, eu não quero permanecer na igreja. E eu perguntei qual é o problema. Ela disse: meus pais são líderes de casais na igreja onde nós congregamos. Os meus pais são inimigos em casa. Eles não se comunicam nem para pedir comida. Eles dormem em quartos separados há anos, mas são líderes de casais da igreja. E quando chegam na porta da igreja, ele para o carro, desce, abre a porta para ela e entram na igreja de mãos dadas, porque como líderes de casais, eles têm que fingir que estão bem. Casamentos de papel. Estão pendurados na cordinha da certidão de casamento. Casamento vai além disto. Ele é espiritual. E Deus está completamente entranhado na aliança que você assumiu. Deus está completamente interessado em restaurar, em curar. Não, Deus também não planeja que você viva uma vida de amargura, de azedume, não. Por isso que eu quero lhe pedir, não falte terça-feira, não. A palavra de Deus vai sacudir a gente, vai bagunçar nós, vai mudar nossos conceitos. Textos bíblicos que têm sido aplicados aí apenas em nome da religiosidade, porque a religião diz que crendices religiosas, e aí distorcem e forçam o negócio para te oprimir. A palavra vai te libertar, mas presta atenção, sempre que a palavra te liberta mantendo-te servo. A Bíblia diz que nós somos libertos do pecado e tornados servos da justiça. Então você não foi livre para ir embora de qualquer jeito. Você foi livre para se tornar servo de outro Senhor. Não mais o diabo, não mais o mundo, não mais o pecado. Diga comigo: eu sou livre. Repete: eu sou livre. Só mais uma vez: eu sou livre. Eu vi muitas vezes o meu avô chegar na fazenda, descia do cavalo, tirava toda a indumentária do cavalo e soltava o cavalo. O cavalo estava livre, sim ou não? Sim ou não? Mas tinha cerca no pasto. Ele era livre, mas tinha limites. Você é livre, mas não para fazer o que quer. Você é livre e vai desfrutar de plena liberdade, sendo guiado pela palavra de Deus. Casamento é mais do que físico, é espiritual. Eu quero orar contigo, e você vai clamar ao Senhor agora pelo seu lar, e você vai pedir ao Senhor nesta noite que entra na tua casa. Ao longo da semana você vai chamar um casal de amigos para vir no culto próxima terça-feira. Só vamos lá no culto terça-feira. Vamos com a tua mulher, Deus vai falar com a gente. Eu preciso que você entenda que a sua vida pode ser restaurada pelo Senhor, que a sua família pode ser resgatada pelo Senhor, que o seu marido que foi embora vai ser trazido. Não precisa pagar para cigana, aquela pessoa que joga búzios, é assim que fala? Eu vi um dia desse, parei o carro em Salvador, estava assim no poste: traga o marido de volta. Digo, não é forte. O Espírito Santo é quem restaura, o Espírito Santo é quem cura. Porque se voltar escravo, não serve.
tem que voltar livre. Jesus não traz a força, Jesus converte o coração, convence o raciocínio. Jesus não trata você com espingarda de bucha, te tirando o direito de dizer não. Ele te apresenta princípios espirituais pelos quais vale a pena viver, e te mostra que a tua família não é descartável, que o teu casamento não é de papel. Ele foi feito no Éden. O celebrante estava presente. Deus. Casamento em qualquer cultura é a única cerimônia no qual o celebrante representa o próprio Deus. Por isso que você não convida qualquer um para celebrar seu casamento, porque ele é a representação de Deus abençoando a tua aliança. Diga comigo: a minha família vai entrar comigo na arca. Diga comigo: eu decreto a minha família totalmente salva, em nome de Jesus. Soberano Deus, entra na nossa casa. O Senhor conhece lá as dificuldades de cada casal. Saímos da fase da proteção de tela. Na proteção de tela, Senhor, se vende a imagem de perfeição e ignora-se os arquivos que estão por detrás dela. Não, nós te damos liberdade para entrar na nossa vida, na parte mais íntima dela, nos lugares mais complexos da nossa história, nas nossas confusões mentais e emocionais, nos nossos conflitos existenciais. Eu quero pedir, Senhor, que pela tua palavra nós sejamos transformados, e que esse conceito de banalização do casamento e da família caia por terra, e haja em nome de Jesus Cristo uma restauração gloriosa nas famílias da tua igreja, que comece em nós. A restauração desta cidade, a restauração desse estado, a restauração desse país passa pela nossa casa, e nós te pedimos: faz um milagre em nós, faz um milagre em nós. Hoje à noite, Senhor, na tua onipresença, eu te peço que as camas sejam cobertas pela nuvem da tua presença. Enquanto esse casal dorme, mesmo que eles estejam dormindo em lugares distintos, que o Senhor os cubra, e essa cobertura nesta madrugada gere quebrantamento, gere conversão, gere mudança de vida e de pensamento, e que o milagre comece a acontecer. Nós profetizamos e abençoamos os nossos filhos, e abençoamos as nossas filhas, e declaramos, Senhor, que eles estão blindados pelo sangue de Jesus Cristo, e que a tua bênção permanece sobre o teu povo, em nome de Jesus.